Na noite do último sábado, o presidente Lula sofreu um acidente doméstico e foi levado para o Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Lula, segundo informações prestadas pela própria assessoria do Planalto, escorregou no banheiro e bateu a cabeça, mas não chegou a perder a consciência. Eu não sabia que ele tinha consciência. É verdade. Como é que ele não chegou a perder se ele já não tinha? Mas vamos continuar com a notícia. Com a queda, o presidente precisou levar 5 pontos na região da nuca e voltou para o Palácio da Alvorada. No domingo, Lula retornou ao hospital para fazer novos exames. Por conta do incidente, o presidente não embarcou para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos BRICS. O chanceler Mauro Vieira é quem vai chefiar a delegação brasileira na Rússia. Será que ele vai dançar cossaco? Veremos. E apesar da ausência de Lula na viagem, Lula deve participar por videoconferência do encontro com os líderes, ou seriam os ditadores, do BRICS. E aí, qual é o impacto para a economia brasileira, Arthur? É a ausência do Lula na reunião de cúpula dos BRICS. Olha, eu acho que, na verdade, o tombo do presidente Lula, do ponto de vista político, para ele foi bem-vindo, né? É claro que ninguém torce por isso, mas ele ia ficar numa saia justa nessa reunião lá dos BRICS, porque agora o BRICS está virando um balaio de gato, querendo juntar um monte de países. Se ele pulou a cúpula e ficasse numa saia justa, seria a tertuliana lustosa, entendeu? É verdade. Agora, seria importante a gente destacar que, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, que no Brasil, esse tipo de acidente doméstico é a causa da maioria das mortes entre crianças de 0 a 14 anos. É algo bem grave, assim, e claro, também em relação a idosos. Então, o presidente Lula tome cuidado, não sei se no banheiro dele não tem aquele suporte que você segura, porque chão escorregadio cai mesmo, Pavinato. Agora, eu fico me perguntando, professor Suano, e a bacia? O maior risco não é a bacia? Normalmente dizem que sim. Porque você sabe que o que mais vitima os idosos em São Paulo, são quedas nas calçadas esburacadas. Né? E acho que isso se repete por todo o Brasil. O fêmur, quando os idosos fraturam o fêmur, fratura aquela parte superior que engata no quadril, né? No ilíaco, melhor dizendo, que engata no ilíaco. Ou fratura ilíaco, ali pode ter até um ano de vida. Ele acabou de fazer uma cirurgia de quadril? Ele não tinha acabado de fazer uma cirurgia no quadril? Tinha, mas não adianta, não quer. Não, mas de fêmur já ninguém quer ele, nem lá em cima, nem lá embaixo. Ele está transitando por aí no limbo. Ele vai ficar no limbo e transformar o Brasil no limbo durante muito tempo. O interessante, Marcelo, é que ele chamou um cardiologista, Roberto Calil. É verdade, ele chamou um cardiologista, que é o Calil, para dizer atender por que ele caiu e bateu a nuca, porque é isso, na realidade, tudo aquilo que foi falado em termos técnicos da medicina, ele caiu, bateu a nuca e teve um pequeno corte, é o que está sendo dito. Para mim... A nuca? Que estranho. Bateu aqui, porque caiu de costas, né? E bate, segundo ele alega. Ninguém sabe muito bem, né, o que aconteceu, porque eu já vi alguns boatos, eu já ouvi tanto boato, meu amor, cada boato que eu já ouvi é que essa questão, Pave, aquilo que o Arthur indebatível. Aquilo que o Arthur falou procede, veio como... Olha, é uma coisa que cai tão bem para ele, nesse momento, que algumas pessoas poderiam até suspeitar dessa queda e chegar a achar que é muito difícil você fazer um corte aqui na cabeça e depois ir lá e costurar. Não estou dizendo que ele fez isso, porque tudo cabe. Por qual razão? Ele está indo para a Rússia, vai ser obrigado a assinar o documento que o Foro de São Paulo, o PT, e o BRICS quer fazer, quem apoia o governo da Venezuela, eleito pelo colégio eleitoral, não. Eleito. Será que eles vão enfiar o Talibã no BRICS dessa vez? Eles querem, porque a China precisa. Sabe qual foi o primeiro governo a conversar com o governo do Talibã depois que aquelas pessoas caíram do helicóptero fugindo do governo do Talibã? Alguém pior que o Talibã. Foram os chineses. Chegaram lá e falaram assim, nós queremos acolher vocês e dar todo o suporte. A gente só precisa dessa faixa de terra aqui para a gente construir umas estradas e umas ferrovias para articular o projeto de iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar a malha logística. Aí o Talibã disse, beleza,
beleza, nos ajuda, a gente te ajuda. A nova feito. Rota da Seda? Começou com uma nova Rota da Seda o nome, depois um cinturão e uma rota. Aí o criava a sensação de que eles são petulantes. Aí eles criaram o nome Iniciativa Cinturão e Rota, que é controlar toda a malha logística mundial, por terra, mar e ar. E aí, Geisiane? Olha, há muito boatos, né, sobre a queda do Lula. Eu vi algumas coisas sobre se tinha acontecido ou não sangramento no cérebro e tal, se tinha sido, portanto, uma queda mais séria ou não, enfim. Ninguém sabe ao certo. A grande questão é que há o debate no BRICS, como o professor muito bem colocou, sobre a entrada de países muito bons. Vejam só vocês. Venezuela, Nicarágua e Cuba, que são as famosas democracias relativas que o Lula sempre se refere. E ele havia sinalizado um pouco antes que ele se posicionaria contra a entrada da Venezuela e aí entraria de novo naquele debate que o Lula sempre está na corda bamba. Ele faz parte do Foro de São Paulo, aquela organização daqui da América Latina, comunista, que tem como parceiros países Venezuela e Cuba, portanto são amigos do Lula, que nós éramos proibidos, inclusive, de falar sobre isso nas eleições de 2022, vai lembrar, nós não podíamos falar que o Lula tem abertamente uma amizade de longos anos com ditadores e que ele, portanto, gosta, né, dessas ideias ditatoriais. E aí, ali no BRICS, ele ia ter que se posicionar, se de fato ele seria contra ou não, e aí ele contrariaria os amigos Mas se ele vai dele na videoconferência, pois é, ele né, vai... vamos ver o que ele vai falar na videoconferência, porque esse debate ainda está aí, se ele vai contrariar os amigos do Foro de São Paulo mesmo ali, abertamente, internacionalmente, ou se ele vai, né, fazer um somebody love, como ele já vem fazendo desde o começo aí desse processo da eleição da Venezuela, que ele nunca falou abertamente, o PT, o partido dele, assinou documento apoiando, não só agora do Foro de São Paulo, mas antes o PT já tinha feito um manifesto com alguns outros países, dizendo que reconheceriam os documentos oficiais do Maduro, que é um ditador. Então é óbvio que esses documentos não têm uma legitimidade no caso. Agora, eu tenho mais uma dúvida ainda. Saiu foto da nuca costurada do Lula? Não, eu não vi. Saiu alguma coisa? Não? Bolsonaro porque o seguinte, quando o Bolsonaro levou a facada, ele nunca deixou de mostrar o estrago que foi feito. E até hoje, vocês vejam que no Congresso até hoje a esquerda faz troça dizendo que a facada foi fake. Será que dá para imaginar que esta queda foi fake? Dentro dos mesmos parâmetros da crítica que ainda se faz sobre a facada de Bolsonaro? Detalhe, a facada do Bolsonaro foi em público, né? Tem vídeo de tudo quanto é ângulo mostrando e ainda assim a esquerda insiste nessa troça.